Oi, gente, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 1 sobre a construção de viveiros de mudas. E hoje nós estaremos falando sobre a importância econômica dos viveiros de mudas, pois possuir mudas, de boa qualidade é de extrema importância, porém, saber se o viveiro ele é viável, ele é sustentável, se ele é rentável, é também muito importante para a implementação do viveiro. Então, vamos começar. Antes de iniciar nossa aula, primeiro vamos ver o que vamos estudar, Basicamente, nossa aula vai girar em torno dessa pergunta do por que estudar a dimensão econômica dos viveiros, E para isso nós vamos entrar em alguns temas, como a geração de renda de emprego, custo de produção e viabilidade financeira, substratos alternativos como estratégias econômicas, alguns vamos falar sobre mercados e cadeias produtivas também, a conexão, dos viveiros com os objetivos de desenvolvimento sustentável, também como funciona o viveiro na agricultura familiar, e finalizando falando sobre a capacitação técnica e o retorno econômico que ela traz. São bastante temas, que iremos citar durante a aula, mas todas elas ali acabam se conectando. Então vamos começar. Bom, primeiro vamos comentar por que a dimensão econômica importa, Pois apesar do viveiro ser um espaço técnico para a produção de mudas, para que elas nasçam, cresçam e vão para o campo, é de grande importância entender a sua viabilidade econômica, pois é isso também que vai manter os viveiros, se sustentando, Então temos aqui alguns tópicos a comentar. Primeiramente, que o viveiro ele tem um potencial de gerar renda para famílias rurais e empreendedores, por meio da venda das mudas. Então, cada muda produzida, ela é uma receita ali para poder ser vendida, Então, cada muda que o produtor ele faz, sem precisar comprar de terceiros, é uma economia ali diretamente no bolso dele, Então ele já pode, criar sua própria muda para vender, também para realizar o seu plantio. Além disso, os viveiros eles criam empregos locais, tanto diretamente quanto indiretamente, como, por exemplo, uma coleta, de sementes, então ele está gerando emprego ali para os coletadores de sementes, até para pessoas que preparam substratos, quem trabalha com a questão da irrigação também, as pessoas que estão na área do transporte. Então, são vários postos, de serviços dentro da comunidade. Então, o viveiro ele acaba movimentando vários setores ali daquela comunidade. Então, fazendo de forma direta e indiretamente a renda de emprego, Então, fazendo de forma direta ou indiretamente, a criação ali de empregos, gerando empregos, E o viveiro também, ele traz uma autonomia produtiva, pois quando o agricultor, ele produz as suas próprias mudas, ele deixa de depender, de produtores externos, e isso dá um controle, assim, total para o produtor, Então, ele acaba reduzindo alguns custos, e acaba fortalecendo o seu próprio negócio. Além de que também os mercados que o viveiro pode atender são diversos, podendo atender tanto na área da horticultura, quanto florestal, ornamental, restauração também ambiental. Então, ele é uma oportunidade para diferentes realidades produtivas, Agora, vamos estar vendo alguns segmentos produtivos, onde os viveiros eles podem gerar renda. Então, o primeiro segmento, podemos ver que é de mudas florestais para reflorestamento comercial, Algumas espécies como eucalipto, pinos, teca, eles atendem uma grande indústria, como do papel, da celulose, da madeira. Então, eles são um mercado com uma demanda contínua, e que exigem um volume alto, E também eles possuem já compradores bem estruturados, Então, também, apesar de exigir uma grande escala e também uma certa padronização, apesar de ser um setor mais exigente, podemos dizer, então é um segmento muito importante para quem está pensando em entrar no mercado já com uma visão de grande escala, É um segmento muito bom. O segundo segmento são de mudas nativas para restauração ambiental, pois com o Código Florestal, que exige que propriedades rurais eles preservem, pois com o Código Florestal exigindo que as propriedades rurais recuperem suas áreas de preservação permanente e também a reserva legal, a demanda por mudas nativas anda crescendo muito nos últimos anos, pois algumas empresas, órgãos públicos, proprietários rurais, eles andam comprando,
para poder entrar ali nas normas, né, de acordo com o Código Florestal, para evitar, né, levar uma multa, né? Então, esse é um mercado, né, que anda crescendo muito devido a essa exigência de recuperação ambiental exigida pelo Código Florestal, né? Outros segmentos são os das mudas frutíferas, que elas são ótimas tanto para o próprio autoconsumo quanto para vendas locais, se não regionais, né? Como tipo a produção de mudas de banana ou açaí, abacate, etc. A escolha de mudas com boa saída, elas podem atender, né, diferentes públicos, diferentes regiões também. Também tem segmento das mudas hortícolas, né, que elas possuem um ciclo mais curto e elas podem ser comercializadas em feiras, em restaurantes ou até em programas institucionais, né? Também temos o segmento de mudas ornamentais, que pode atender tanto projetos de arborização urbana, ou se não, paisagismo sustentável. Também está muito presente em projetos particulares de condomínios, de condomínios, shoppings, etc. Então, nós podemos observar aqui que, independentemente da propriedade do produtor ou da sua realidade, né, nós podemos atender diversos tipos de segmentos e gerando, né, um bom retorno financeiro. Bom, conhecer os custos, né, ele é o primeiro passo para transformar o viveiro em um negócio viável. Ter uma análise financeira, né, ali do viveiro é fundamental para que o viveiro se sustente, né? Então, principalmente em contextos como na agricultura familiar, ou se não também em projetos comunitários, é muito importante estar sempre atento, né, a essa questão da viabilidade financeira e os seus custos, né? Os custos, eles podem ser entram em diversos tópicos, mas nós iremos citar aqui alguns principais componentes dos custos, né? Para também não estender muita aula, então iremos citar apenas alguns principais componentes, mas lembrando que existem muitos outros fatores de custos. Temos a mão de obra. A mão de obra, ele geralmente representa a maior parte do custo total, pois dependendo da quantidade de pessoas que você vai contratar, tem alimentação, tem questão de segurança, contrata serviço por fora também. Então, essa questão da mão de obra, ela é um dos principais custos que nós temos durante o processo da construção, né? Também tem os insumos, né? Como substratos, sementes, recipientes. Então, os insumos, eles são gastos que podem ser reduzidos. Nós iremos citar mais sobre isso futuramente. Nós iremos citar mais sobre isso nos próximos slides. Também temos a infraestrutura, que inclui toda a estrutura do viveiro e também a sua manutenção, né? Que é sempre importante estar regular. Como, né, nós podemos reduzir esses custos de uma forma prática para poder, né, ter uma economia ali, tornar o negócio mais viável possível, né? Então, a primeira estratégia que podemos utilizar é o uso de substratos alternativos que podem ser produzidos na própria propriedade. Nós iremos comentar mais sobre isso nos próximos slides. A segunda opção estratégica é a produção das próprias mudas, que elimina a dependência de fornecedores externos e também melhora o controle de qualidade sobre a muda, podendo reduzir perdas de mudas também, pois você vai ter um controle melhor sobre elas e você vai ter um controle sanitário maior sobre elas, né? Então, reduzindo perdas e melhorando a qualidade em si das mudas, né? Então, valorizando ela até no mercado. E uma terceira estratégia também é uma organização coletiva, que é quando produtores eles se reúnem em associações ou cooperativas, né, e conseguem dividir alguns custos físicos, comprar insumos em conjunto, que acaba sendo mais barato, e também acaba reduzindo algumas despesas operacionais, né, como frete, essas coisas, né. Bom, e como resultado, nós já temos alguns projetos e também alguns viveiros de agricultura familiar que já adotam alguma dessas estratégias e elas possuem um retorno econômico positivo e já comprovado. Então, né, segue uma lógica bem simples. A redução de custos, ele gera uma autonomia produtiva e quanto melhor a qualidade das mudas, né, pois também depende de boas práticas, né, boas técnicas que você pode estar aplicando ali, você mesmo na sua própria muda, melhorando a qualidade dela, né, possui a menor perda no campo e também um maior valor de venda, pois vai ter ali uma muda com uma melhor qualidade. Ainda nós podemos ali ter que uma boa técnica com um bom controle de custos, ele traz uma boa viabilidade financeira. Quando nós citamos sobre redução de custos, uma das estratégias mais eficazes para ajudar a reduzir os custos é a produção de substratos alternativos.
E esses substratos eles podem ser tanto mais sustentáveis, né, quanto também uma forma mais econômica para ser utilizado dentro do viveiro. Então, os substratos eles são dos principais itens de custos em um viveiro. Quando o produtor depende de substratos industrializados por terceiros, esses custos podem acabar elevando um pouquinho, né? Então, nós temos também a alternativa de poder reduzir esses custos. Com opções, com coisas que já existem dentro da propriedade. Então, podemos reutilizar já coisas que tem ali na propriedade para poder reduzir esses custos dos substratos. Então, por exemplo, nós temos os compostos orgânicos, que eles podem ser feitos com resíduos gerados na própria propriedade, né? Como cascas, restos de cultura, sobra de processamentos, né? Então, acaba tornando um substrato mais barato e também fazendo da forma correta, ele é um substrato eficiente. Nós temos também os vermes compostos, ou humus de minhoca, né? Ela possui uma alta qualidade nutricional e pode ser produzido com custo muito baixo. Então, usando resíduos orgânicos, que normalmente, também utilizando resíduos orgânicos que poderiam ser descartados. Nós também temos a alternativa do pó de coco, que ele é um resíduo agroindustrial com uma excelente capacidade de retenção de umidade, né? E ele é muito útil para regiões mais secas e também para aquelas espécies que precisam de uma umidade mais constante. Temos também a alternativa da casca de arroz carbonizada, que ele possui uma melhor drenagem e é também amplamente disponível em regiões que possuem uma grande produção de arroz. Também tem o bagaço de cana, que ele é bem abundante em regiões canavieiras. E também temos o esterco curtido, que ele é bem disponível em propriedades que têm criação animal. Então, podemos dizer que antes de comprarmos alguns insumos, nós podemos primeiro estar olhando, né, o que a nossa propriedade tem a oferecer, o que nós podemos estar aproveitando da propriedade para podermos reduzir o máximo de custos possíveis. Bom, agora vamos direcionar nosso olhar mais para os mercados disponíveis, porque também não adianta nós produzirmos bem e não sabermos para onde vender. Esse tópico está bem interligado com ali a geração de empregos, né, que já citamos anteriormente, né, são tópicos bem parecidos. Então, bom, vamos entrar aqui nesse tópico. Primeiramente, nós temos o florestamento comercial, que consome grandes volumes, né, de mudas de eucalipto, pinos, teca, como já comentamos anteriormente. E ele, como já falamos, ele é um mercado bem exigente, né? Ele possui uma alta demanda contínua e ele também possui preços estáveis. Então, é um bom segmento de mercado. Nós também temos a restauração florestal, que ele é um mercado que está em expansão, né? Propriedades rurais que precisam ali recuperar seu APP, sua reserva legal. Eles são compradores diretos, né, de mudas nativas. Então, se você está atuando em uma região ali mais do lado da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, possui uma grande demanda ali já meio que garantida, né? Já tem uma demanda muito boa. Tem o segmento da fruticultura e da horticultura, né? Que ele possui uma menor barreira de entrada nos mercados, porém ele acaba tornando ele mais acessível para quem está começando, né? Pois consegue atender mercados locais, ali, regionais, né? Então, para quem está começando a trabalhar com viveiros, o ramo da fruticultura e horticultura é um bom caminho para estar se iniciando nessa trajetória da produção de mudas em viveiros, né? Tem o segmento da ornamentação e paisagismo, que possui uma crescente demanda por um paisagismo mais sustentável em áreas urbanas. Nós também temos o segmento da sociobiodiversidade, que ele é uma produção mais tradicional, seguindo ali tradições de pessoas das regiões específicas, né, que realizam as produções, podendo ser de açaí, pequi, baru, né? Eles realizam cultivos da sua maneira, né? Da sua forma mais tradicional ali da região, com tradições que vieram levando, né? Dos seus antepassados. E esse mercado pode atingir tanto mercados nacionais quanto internacionais também. Também vamos citar sobre a certificação orgânica, né? No mercado, que mudas agrotóxicos, eles são muito bem vistos, né? Então, eles podem atingir um preço mais elevado nos mercados por ser um produto ali considerado premium, né? Por não ter agrotóxico ali, né, etc. Então ele acaba elevando o seu valor. Então, tendo também uma boa opção ali de mercado.
Bom, não podemos deixar de citar os benefícios que o viveiros traz, né, na agricultura familiar, que o primeiro benefício é a autonomia, que o agricultor ele produz suas próprias mudas, né, e ele não precisa depender de fornecedores externos. Então, isso significa menos gastos, como já citamos anteriormente, e também mais controle e independência nas suas decisões produtivas. O segundo benefício é a segurança alimentar, pois ter mudas ali disponíveis para o autoconsumo, ele garante uma diversidade na propriedade, como hortaliças, frutíferas, plantas medicinais. Então, a família, né, que produz essas mudas, elas podem comer melhor, né, e gastar menos, pois está produzindo seus próprios alimentos, né. O terceiro benefício é a renda extra, pois ali o que se produz, né, o seu excedente, ele pode ser vendido em feiras agroecológicas ou para prefeituras, para vizinhos, para empresas de restauração. E essa renda complementar, ela pode, né, ao longo do tempo, se tornar a principal fonte de renda da família. E o quarto benefício é a resiliência, pois quem produz suas próprias mudas, elas sofrem menos com oscilações de preço no mercado, pois quando os insumos eles encarecem, o produtor que tem um viveiro próprio, ele está mais protegido, né? Pois ele tem ali a sua própria produção, o seu próprio consumo, né, etc. Nós chamamos isso de redução de vulnerabilidade sistêmica. Então, podemos ver que o viveiro familiar, ele é uma ferramenta bem poderosa, né? Fortalecendo tanto a autonomia do produtor, quanto a resiliência no campo. Bom, agora vamos sair um pouco da visão de mercado, de propriedade, né? Vamos comentar sobre como que os viveiros, né, eles conectam de alguma forma com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, da Agenda de 2030 da ONU, né? Então, essa Agenda de 2030, ela propõe um modelo de desenvolvimento que ele integra as dimensões social, ambiental e econômica. E quando nós olhamos para os viveiros sustentáveis, nós podemos ver que eles conversam um pouco diretamente com pelo menos alguns desses objetivos, né? Com qual eu irei citar aqui. Então, um dos objetivos aqui é a ODS 1, que é a erradicação da pobreza, que ele se conecta com a capacidade dos viveiros de gerar uma renda para famílias rurais ou famílias em situações de vulnerabilidade, né? Que cada muda vendida, ela é uma contribuição, né, para poder reduzir essa pobreza no campo. Então, é uma opção mais econômica, viável e que busca, né, trazer para famílias que possuem condições mais difíceis de poderem conseguir produzir mudas e não precisar de uma grande empresa para a produção, né? Então, ele também, né, com o viveiro que ele produz mudas de melhor qualidade, ele possui mais chances de sucesso, né, da produção da muda, podendo vender com uma muda com melhor qualidade, melhorando assim a sua renda familiar. Outro DS é o DS 8, que é o DS do trabalho, decente e crescimento econômico, né? Que ele aparece nos empregos dignos criados na cadeia produtiva de mudas. Então, desde a coleta de sementes até a sua comercialização ali, tem ali uma geração de empregos, né? Então, né, desde a coleta de sementes até a comercialização, né, das mudas, ele se tem ali um crescimento de trabalhos decentes. Temos o ODS 10, que é a redução das desigualdades, que ele é atendido a partir do momento que pequenos produtores eles possuem, eles têm acesso à tecnologia, à capacitação e também ao mercado que antes era exclusivo apenas para grandes produtores, né? E até esse é um dos principais objetivos desse projeto, né? Que é poder levar conhecimento de forma gratuita, né? Para várias pessoas. Também tem conexão com a ODS 12, que é consumo e produção responsável. Essa ODS ela é bem diretamente ligada, né, aos viveiros, podemos dizer uma grande conexão, pois nos viveiros nós temos a produção de mudas de uma forma mais sustentável possível, né? Temos uma produção de mudas com baixo impacto ambiental, também uso de resíduos como substratos, e também possui uma grande adoção de práticas sustentáveis durante o processo da produção. Temos a ODS 13, a ODS da ação climática, né? Ele se conecta ao papel dos viveiros na restauração florestal e também na captura de carbono, né? Pois cada árvore plantada a partir de uma muda de viveiro, ela é uma contribuição, né? Ela é uma contribuição para mitigar as mudanças climáticas. Então, cada viveiro ali que foi
produzido com sucesso dentro do viveiro, que vai fortalecida para o campo, como já citamos em outra aula, ele vai trazer um reflorestamento de sucesso. E também temos a ODS 15, que é de vida terrestre, que talvez seja o mais diretamente ligado aos viveiros, pois a partir da produção de mudas nativas para a recuperação de ecossistemas, é uma contribuição bem concreta para a biodiversidade do planeta. Então, a partir do momento que se monta um viveiro sustentável, não está apenas produzindo mudas, né? Também está contribuindo de forma bem ativa para vários desafios globais, né? Como podemos ver aqui das ODS. Agora entramos no último tópico da nossa aula, né, que é sobre capacitação técnica e retorno econômico. E a capacitação técnica, ela é de grande importância para o produtor, né, podendo ser tanto online quanto presencial. Possuir conhecimento sobre substrato, manejo, irrigação, controle de pragas, se especializar melhor nesses tópicos, né, até de construção e etc., ele reduz perdas. E também ele melhora a qualidade das mudas que estão sendo produzidas e assim, consequentemente, conseguindo aumentar o seu valor de venda. Então, saindo ali apenas do conhecimento geral, podemos dizer, ou se não também do achismo, ou também do conhecimento popular, né? Apenas se realmente se aprofundando nos estudos, ele ajuda a capacitar melhor os produtores para que eles possam gerar mudas com maior qualidade e assim, consequentemente, podendo vender com um valor mais elevado. Agora, falando sobre acesso ao mercado, é muito importante saber os canais de vendas. Ele faz uma enorme diferença para o produtor, pois saber que o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele compra de agricultores familiares. Também é importante saber que empresas de restauração ambiental, eles precisam de grandes volumes de mudas nativas, que feiras agroecológicos são mercados em crescimento. Ter esse conhecimento de mercado é muito importante para abrir portas, né, os produtores, que alguns nem sabem que alguma dessas oportunidades de venda existem. Temos como terceiro pilar a organização coletiva, que é quando os produtores se unem em associações ou cooperativas e eles conseguem ter uma melhor negociação, conseguem reduzir custos fixos, também conseguem ter maior acesso a compras institucionais, que individualmente é bem difícil, né? Então, ter todos esses pilares é de grande importância também para que tenha um viveiro de sucesso. Chegamos ao final da nossa segunda aula e vamos recapitular alguns pontos centrais que foram citados durante a aula. Primeiro ponto é que os viveiros eles são unidades econômicas estratégicas, não apenas espaços técnicos, eles possuem o potencial real de gerar renda, emprego e autonomia. O segundo ponto é que a viabilidade econômica ele depende de 4 fatores principais, que são manejo eficiente, uso de substratos alternativos, organização coletiva e capacitação contínua. O terceiro é que existem múltiplos mercados disponíveis, tanto florestal, hortícola, frutífera, ornamental, restauração ambiental e também a sociobiodiversidade. Então, cada realidade encontra o seu próprio nicho. O quarto ponto é que a agricultura familiar consegue se beneficiar bem com os viveiros, conquistando autonomia produtiva, segurança alimentar e novas fontes de renda. Quinto tópico é que os viveiros sustentáveis, eles dialogam diretamente com algumas ODS, né, da Agenda de 2030, o que posiciona o produtor como agente ativo da sustentabilidade global. E o sexto ponto é que a capacitação técnica, inclusive online como esse curso, ele tem um retorno econômico direto e mensurável, então investir em conhecimento é investir no seu próprio negócio e no seu próprio território. Bom, gente, eu espero que tenham gostado dessa aula. Se tiverem qualquer dúvidas, podem escrever no chat, que estaremos respondendo o mais breve possível. Queria agradecer a todos pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!